Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em alguns minutos, papai vai falar com você. Papai vai falar o teu coração. E se você crer, declara aí nos comentários: Missionária Maria, eu creio, é comigo. É glória misturado com aleluias, é glória e luias, papai, porque a palavra do Senhor nos diz que, se creres, verás a glória de Deus. E eu te pergunto, você crê? Já te convido para deixar o teu nome, juntamente com o teu pedido de oração. Estaremos orando, não. Estaremos clamando pela madrugada a teu favor. Amém? Pelo teu pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. E já lembrando, declara aí, ó, missionário, eu creio. Eu creio, é comigo, eu tomo posse. Tá bom? E já fazer um apelo, se você puder, coopera conosco com o projeto Simão Sirineu, que é um projeto onde nós levamos. Estamos retomando, não é? Para levar alimento, sopão, produto de higiene pessoal, água, cesta básica para famílias que estão em situação de vulnerabilidade, tá bom? Nos ajude. Se puder doar 1 quilo de alimento, doe. Se puder, o que você puder doar, em nome do Senhor Jesus. Se você diz, missionário, eu não moro em Pernambuco, então não tenho como cooperar assim, doando alimento, como que eu faço? Aqui na descrição do vídeo, como também no primeiro comentário, tem o número de um Pix, que é o número de um telefone, que é o Zap que vocês falam comigo. Então tem a chave Pix, que é o número do telefone, e vocês poderão estar abençoando, tá bom? Poderão estar ofertando com o projeto Simão Sirineu. Então, nos ajude nessa peleja. Eu sozinha não posso fazer nada, mas com o papai na frente e com tua ajuda, eu sei que sim. Nos ajude a ajudar o nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Escuta bem. Declara aí. Lodebar não é meu lugar. Irei eu me assentar na mesa com o rei. Vou participar, vou fazer parte da família do rei. Porque o Senhor está me tirando deste lugar. Declara aí. O Senhor está me tirando deste lugar. Porque assim diz o Senhor: ei, você vai se assentar na mesa junto com o rei, vai fazer parte do banquete com a família do rei. Sabe por quê? Porque Lodebar não é o teu lugar. Ei, o Senhor te diz assim, que está te tirando desta terra. Cante. O Senhor está te tirando desta terra de esquecimento. Oh, aleluia. Terra de esquecimento não é mais o teu lugar. Lodebar não é mais o teu lugar. E o Senhor te diz que Ele vai te honrar. E vai ser tão grande a honra que vai ser como aconteceu com Mefibosete. Quando o rei Davi mandou chamar Mefibosete, ele ficou espantado, ele não acreditou. Lembrando que Mefibosete era filho de Jonathan, que era neto de Saul. Jonathan, por sua vez, amigo pessoal do agora então rei Davi. Só que devido às circunstâncias da vida que acontece comigo, contigo, não entendi, missionária. Com a morte de Saul, a pessoa, a ama, a babá que cuidava de Mefibosete com medo, fugiu, levando o menino. Lendo mais um pouquinho, vai dar para ver, vai entender que o menino tinha cerca de 5 anos, não é? E nessa fuga, ele caiu, ficou aleijado de ambas as pernas. Bom, mas isso não é o foco. O foco é que ela com medo levou ele para Lodebar, terra do esquecimento, onde ninguém se lembra. Mas Davi, o rei Davi, ele queria ressarcir todos aqueles que pudessem ser da descendência de Saul. E ele pergunta, até que Ziba diz assim, tem, o servo dele Ziba diz, tem.
tem Mefibosete, que está em Lodebar. Então Davi diz, manda buscar. Oh, aleluia. Então o Senhor te diz assim, você vai se assentar na mesa com o rei, vai fazer parte do banquete com o rei. Estou eu te tirando desta terra de esquecimento. Ei, quem te viu, quem te vê. É assim que vão dizer. Acredite. Então, quando Mefibosete chega, ele fica impactado, ele não compreende o que está acontecendo. Ele até se compara a um cachorrinho. E o rei Davi então explica tudo para ele. E escuta o que a palavra do Senhor diz lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 11. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa. Oh, glória e luias. Como um dos filhos do rei. Então, tu vai comer na mesa junto com o rei. O Senhor está te tirando deste lugar. E repete, Lodebar não é o meu lugar. Missionário, que é Lodebar? Terra de humilhação, terra de esquecimento. Aquela terra que você está e que ninguém chega lá para saber se você está vivo ou se você já morreu. É desse jeito. Me perdoe a linguagem, mas é porque eu sou bem específica para não ter dúvida. Aquele lugar que quando você se encontra na solidão, ninguém lembra de ligar para você para saber se você está bem ou não. Aquele lugar que quando você está passando prova de vestes, de alimento, não é? Ninguém liga para dizer fulano, ciclano, tá precisando de um fubá, aqui no Pernambuco, né? Cuscuz. Tá precisando de comprar alguma coisa, como é que você tá? Ou seja, terra de esquecimento. Muitas vezes uns esquecem porque esquece mesmo. Só que outras vezes alguns esquecem porque quer esquecer, porque não é interessante lembrar, para muita gente, não é interessante lembrar de quem está com problema. Porque todo mundo sabe que quem está com problema, um momento ou outro, vai pedir ajuda. E não é interessante pedir ajuda a ninguém. Porque ninguém, a maioria, não todos, tá? Não generalizando, não quer ajudar. Então, para que procurar uma pessoa que é cheia de problemas? Problema que eu digo é o quê? Tá passando pela prova mesmo. Tá lá em Lodebar. Tá na terra do esquecimento, literalmente. Então, tá passando prova de veste, de alimento, de saúde. As portas estão tudo fechadas. É interessante para quem? Bora falar aqui, bora agora conversar, bora ser específico. É interessante para quem procurar pessoas assim. Sabe por que eu digo isso, minha gente? Eu digo com... Eu digo com a autoridade que eu tenho, porque eu já passei, tá? Então, eu tenho prioridade. Esse é o adjetivo que eu estava querendo. Eu tenho prioridade para te dizer isso. A minha vida não era interessante para ninguém. Era interessante para quem ligar para mim? Era interessante para quem procurar por mim? Para ninguém. Sabe por quê? Porque eu estava em Lodebar, porque eu estava passando fome, porque eu estava sem veste, porque eu estava sem alimento. Então, era interessante para quem procurar Maria? Para que procurar Maria? Minha mãe também. Era interessante para quem procurar minha mãe? Para quê? Em cima de uma cama, sem alimento. Era interessante para quem? Minha mãe lá em Lodebar. Eu e ela em Lodebar, sozinha, e papai. Sem andar, sem alimento, sem veste, sem nada. Literalmente em Lodebar, na terra do esquecimento mesmo. E eu digo esquecimento porque ninguém procurava saber não, viu? Então assim, era interessante para quem saber da gente? Ninguém. Porque sabia que se soubesse da gente, as pessoas tinham medo da gente dizer assim, fulano, tem como tu me arrumar
Uma feira, uma cesta básica. Ciclano, tem como tu me arrumar uma verdura, uma fruta? Eu tô com fome. Era interessante para quem ouvir isso? Ninguém, gente, ninguém. Ninguém quer ter trabalho com ninguém, pelo amor de Deus. E se eu falo demais, me perdoe. Mas ai de mim se não dizer aquilo que papai tá mandando eu dizer. É testemunho meu para você. Então eu, Maria, não era interessante para ninguém. Alguém se preocupar comigo. Alguém perguntar como eu estava. Como minha mãe estava. Você tá compreendendo? Então assim, mas o Senhor te diz: estou eu te tirando desta terra de esquecimento, porque Lodebar não é mais para você. Você vai se assentar na mesa junto com o rei. Tem banquete preparado para você junto com o rei. Se prepare, porque eu estou te tirando daí. Oh, aleluia. É a promessa que eu faço a ti. Estou eu te tirando daí. Tu crê? Recebe. Que Deus abençoe.